A posse e o porte de armas no Brasil sempre foi um tema controverso, com defensores apaixonados de ambos os lados. Em 2005, um referendo buscou a aprovação do que ficou conhecido como Estatuto do Desarmamento, o que reacendeu o debate de forma intensa em todo o país. Ao longo dos anos, foram poucas as alterações que modificaram os procedimentos para obter esse direito. Mas isso mudou logo no começo de 2019, com uma série de decretos que buscaram ampliar tanto a posse como o porte de armas. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é, no nosso entendimento, algo até mais importante que isso. É um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. Para entender um pouco sobre a cronologia desses eventos, o Ponto de Vista de hoje discute com o advogado Marcos Polon o projeto de lei 3723, que visa de maneira pontual regulamentar a matéria. Mas antes vamos falar com a despachante de tiro e armas Mara Nantes, que sabe tudo sobre o nascimento de um atirador. Confere aí. Você deve estar estranhando o cenário do Ponto de Vista de hoje, mas é que para falar sobre a flexibilização da posse de armas, a gente veio hoje aqui nessa escola de formação dos vigilantes, no local, no stand, onde os treinamentos de tiro são realizados. Para falar sobre todo esse processo de aprendizado prático, a gente vai falar com a Mara Nantes, que é instrutora e despachante. Não é verdade, Mara? Vou passar a palavra e a arma para ela. Obrigada, Adamés. Pois é um prazer te receber aqui e toda a equipe sua para falarmos um pouco sobre a legislação, sobre como que está hoje, né? E o ponto de vista, né, de cada um. O ponto de vista sobre um tema tão polêmico dessa vez, né? Isso. O meu ponto de vista também com... hoje nós temos aí os influencers, né? Os influenciadores aí, cada um com a sua ideia e eu também tenho a minha, né? Então acho que é legal as pessoas ouvirem e tirarem as suas conclusões. Eu imagino já que a sua seja muito favorável a isso. Eu queria saber quando que começou o seu interesse pelo mundo das armas. Você estava falando que já é instrutora há 4 anos e despachante há 6, né? Isso. Nesse tempo todo, você percebeu que houve um aumento da procura por isso? O fato de você ser mulher, como que isso mudou em relação ao longo desse tempo todo e principalmente ao longo desse último ano, né, no começo de 2019 para cá, com uma série de decretos que estão no sentido de flexibilizar a posse de arma? Então, o que acontece? Eu nasci como eu estava te falando, eu nasci de uma família, né, que sempre teve contato, a gente sempre foi da área rural, meu pai sempre teve arma legalizada em casa, sempre nos ensinou a ter o respeito e tudo mais. Depois de um tempo, eu acabei entrando nesse mundo pelo meu esposo, meu falecido esposo, que era policial e também era da área de instrução de tiro e fazia a documentação de armas. Esse movimento começou a aumentar, mais pessoas querendo saber e comprar, legalizar suas armas, deixar tudo certinho. E com isso, né, surgiu o meu papel, fazendo cada vez mais, um trabalho mais especializado, aprendendo cada vez mais. E isso a gente hoje está há 6 anos no mercado, atendo todo o estado do Mato Grosso do Sul, também atendo outros estados, a gente eventualmente vai para outros estados e também dá uma consultoria fora para colegas que estão em outras regiões. E há 4 anos eu comecei a buscar mais sobre a instrução, né? Primeiramente para mim, para eu entender melhor a parte e melhorar o meu tiro esportivo. E depois eu vi que existia um mercado, que algumas pessoas começaram a me pedir, né? E tudo mais. Eu nunca senti assim de fato uma discriminação comigo, né? Como despachante, não. Eu sempre fui... Nem como instrutora? Não, como instrutora, eu de fato nunca senti. Até porque eu sou uma pessoa assim que eu sou muito certa no que eu faço. Então, se eu for fazer algo, é porque eu fui lá, eu estudei, eu me preparei para isso. Então, eu, Mara mesmo, não vou dar instrução para um policial que está na rua, que tem que é totalmente áreas diferentes. A gente estava falando sobre isso, inclusive. Existe uma diferença da instrução para a formação do atirador civil e do vigilante, como é o caso dessa escola aqui. Também que vai atuar
com segurança pública, os militares. Qual que é a principal diferença? É totalmente diferente. Por exemplo, o civil que vai portar uma arma de fogo, ela vai portar uma arma velada, escondida, uma arma um pouco menor, que tenha... Existe uma restrição quanto ao calibre da arma também. Civil também. Até que agora, com esses novos decretos, abriram calibres maiores para que nós civis pudéssemos ter. Mas o policial, ele transporta a sua arma ou ele porta a sua arma de forma ostensiva, né? O que ele quer? Ele quer evitar o crime. Então, ele, de certa forma, ele vai, né, demonstrar, olha, eu estou armado, eu sou um policial, né? O policial civil, ele porta um pouco mais velado, mas também não é escondido. Né? Hoje você já consegue diferenciar um policial na rua, né? E quem é polícia, quem não é. E o tiro tático, de entradas táticas, de acesso tático, de tudo, ele é totalmente diferente do tiro de defesa para um civil, para um cidadão comum que vai portar agora, né, a sua arma e portar e, na verdade, ter a posse, né? E ter a posse também. Algumas situações tem porte, né? Então, alguns cidadãos conseguem porte. Existe uma diferença também entre o porte e a posse, né? Todo mundo já sabe disso, mas a Mara estava explicando para mim detalhadamente, na verdade, para você ter o porte da arma, que é andar com ela, carregar ela não ostensivamente como policial, como ela acabou de dizer, existem alguns requisitos que são discricionários da autoridade policial. Isso. A aquisição, a posse da arma, você ter uma arma registrada na sua casa, você cumpre com os requisitos legais e, de fato, você tem a autorização para você ter uma arma registrada na sua casa. E não pode sair da sua casa. Isso, ou no seu trabalho, ou na sua fazenda, no local que você comprove que ele é seu ou que você reside lá. O porte, ele, além dele cumprir com esses requisitos legais, ele ainda passa pela avaliação do delegado. Então, hoje, o porte ele é proibido, salvo em algumas situações, onde a pessoa demonstre que ela passa por alguma situação de ameaça, de risco à integridade e tudo mais. Então, a gente tem algumas atividades, por exemplo, o oficial de justiça, ele tem na sua função uma atividade de policial, né? Ele vai lá, cumpre mandato, ele faz busca e tudo mais. De risco. E aí ele acaba sofrendo risco. Então, por isso, os delegados, eles permitem o aporte para essas atividades. E tem outras, eu citei uma, tá? Mas tem outras atividades. E para o cidadão, ele tem que demonstrar, de repente ele tem uma desavença comercial, ele tem uma desavença familiar, ele está sendo ameaçado. Então, para salvaguardar a vida dele e dos seus familiares, o delegado ele permite o porte. Tá? Mas isso vai passar... Então, que não é necessário ter o posse prévio para ter o porte. Precisa, Isso é verdade. Sim, você só pode ter o porte se você já tem uma arma registrada no seu nome. Que pressupõe que você está capacitado tecnicamente para manusear. Exatamente. Mas para cada processo que você for mover, você tem que cumprir com aqueles requisitos. Então pode ser que quando eu comprei a arma, eu cumpria com aqueles requisitos, mas hoje não mais. E aí se eu for pedir o porte e não cumprir com aqueles requisitos, eu não consigo. Entendi. Maria, agora, eu já tenho posse, já tenho a minha arma, como que fica a questão da licença? Eu tenho que renovar ela de tempos em tempos, eu tenho que continuar com uma carteira de habilitação, tenho que continuar mantendo uma capacidade técnica para manusear essa arma, e isso é comprovado de que maneira? Assim, o registro da arma, a posse da arma hoje, ela sai para 10 anos. 10 então, anos. Só daqui 10 anos vai se passar por uma nova avaliação e vai depender de qual legislação vai estar em vigor na época, né? O porte, ele é definido pelo delegado. Ele que vai definir, por mais que seja um porte federal, ele vai determinar qual é a circunscrição aonde aquele civil vai poder portar. Então, e como ele define isso? É através dele identificar aonde é que aquela pessoa desenvolve o trabalho, ou de repente tem familiar. O porte não é nacional. Não é nacional, ele que vai definir, né, aonde é que a pessoa vai poder portar. E também ele vai definir por quanto tempo.
Então ele pode dar porte para 1 ano, ele pode dar porte para 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele quem vai determinar. E quando vencer esse prazo, antes de vencer esse prazo, você requer novamente e justifica novamente o porquê que você precisa continuar portando a sua arma. Entendi. E antes de chegar nisso, qual que é o primeiro passo que alguém precisa dar para ter o posse? Eu quero ser um atirador, venho te procurar aqui e o que eu tenho que fazer? Tem que ter uma idade mínima, eu imagino? É assim, ó. Quanto tempo dura essa formação? A gente, na verdade, assim, só para a gente entender melhor, o atirador, quando você usa esse termo atirador, você remete ao esporte, tá? Então, é o esportivo do negócio. Então, nós temos 2 legislações. Uma legislação que trata o tiro de defesa e temos uma legislação que trata do tiro de esporte, tá? Que aí entra os caçadores, os colecionadores e os atiradores esportivos. Esses a gente chama de atiradores, tá? Quando eu quero comprar uma arma e deixá-la registrada no meu nome para defesa, eu não necessariamente preciso ser um esportista ou fazer um curso antes. Quer dizer que nem um curso você precisa Não fazer. é obrigatório pela legislação fazer um curso de tiro para manuseio para você poder tirar a posse. O que você faz é um teste. Um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal vai aplicar um teste que é num alvo semelhante a esse, né, um alvo humanoide, e para posse, né, e para porte é esse alvo humanoide e aquele multicolorido que depois a gente mostra para. Tem problema se a pessoa for daltônica? Quando a pessoa é daltônica, a gente enumera as cores, tá? Sim, daí e consegue aí você fazer. tem que fazer esse teste com esses alvos em movimento? Não, os alvos são a 5 e a 7 metros. Parado. E você vai fazer o disparo e vai fazer a contagem dos pontos e tem que somar uma pontuação lá mínima para que você passe. O instrutor que aplica esse teste, ele não pode te ensinar. Ele simplesmente chega aqui, te mostra, né, faz todo o manuseio da arma e ele já te parte direciona, do que você já sabe, entende, entendeu? Que você já aprendeu, que você sabe. Entendi. Eu ia acabar de falar pra gente aqui que eu ia fazer esse teste, mas não, eu vou fazer o começo do curso hoje, então. Isso, Fica de olho que o meu primeiro tiro vai ser registrado aqui pela TV Assembleia. Na verdade, o que você vai ter é uma instrução. É que acontece o seguinte, a maioria das pessoas acabam tendo acesso à arma por conta do pai ou de um tio ou de um amigo e ele já conviveu com isso no passado por conta dos familiares. Então, quando ele vem, ele já tem ele consegue passar nesse teste, por mais entendeu? rudimentar que a gente possa chamar que seja a formação dele, ele está apto a sabe como ele consegue funciona. passar no teste. De aquisição é tranquilo, não é difícil. O de porte ele tem uma dificuldade maior. Mas não necessariamente que a pessoa não vai conseguir. É só uma questão de uma instrução básica, a pessoa já consegue passar. E voltando agora para o começo da conversa, tem tido uma maior procura por isso? As pessoas estão chegando já sabendo como que funciona o esclarecimento a respeito das armas com a internet? Eu imagino que tenha se popularizado, né? Mas isso se traduz em aptidão técnica? Não. Na verdade, a gente vê que quando a pessoa começa a querer assistir videozinho de como é que faz e tal, ela já vem com uma história. Ai, Mara, eu tô assistindo fulano, eu tô assistindo, né? Eu já vi que... Se inscrever no canal do YouTube não é o suficiente. Não, aí eu falo, Mara, mas agora eu fiquei louco para fazer uma aula, você dá uma instrução, como é que funciona? Então, realmente, tem tido mais procura, tem pessoas buscando um pouquinho aprender mais, mulheres também, têm me procurado bastante, né? A gente tem um trabalho bem legal com mulheres também, para que elas entendam isso. E 2020 vai chegar com muitas novidades, né? Nós estamos preparando algumas novidades bem bacanas. Adianta uma pra gente. Nós vamos fazer um workshop para mulheres, né? Para que elas entendam o tiro defensivo e o tiro de esporte, né? Entender tudo isso. A gente vai trabalhar um pouco com as mulheres dos atiradores, dos clubes de tiro, né? Que eles vão para o clube e elas ficam em casa. E a gente vai encorajá-las a ir para o clube também, entender como é que funciona isso lá. E a capacitação também de CACs, né? Que são os atiradores desportivos, para portar a sua arma de forma defensiva, né? Então a gente também está
estudando melhor como é que vai ser feito isso, e isso vai ser algumas coisas que a gente vem trazer para o ano que vem. Claro, né? E na expectativa de que essas legislações continuem avançando, apesar dos movimentos contrários também terem ganhado voz recentemente, mas a tendência é de que essa flexibilização seja consolidada, né, no Brasil. Eu creio que sim, eu acho assim, olha, eu acho que o direito a portar, a ter uma arma, eu não posso ser privado disso, né? Mas se você achar que você não deve ter, ótimo, não tenha, né? Mas o teu direito de não ter não pode ser sobrepor o meu direito de ter e de saber que preciso ter. Se eu não me sinto capacitado para portar ou para ter uma arma em casa, ou eu não quero ter contato com isso, eu não quero passar para os meus filhos esse conhecimento, ótimo, é o teu direito que está sendo resguardado. Mas o seu direito não pode tirar o meu direito de querer ter e de precisar e não poder. Exatamente, é isso que Entende? a gente Então, veio aqui mostrar também, que todo mundo que está aqui já demonstrou ser capacitado, não é verdade? sim. E agora vamos para o meu começo de instrução de tiro. Daqui a pouco a gente volta praticando com qual que vai ser? Essa aqui? Nós temos uma pistola, temos um revólver, também temos uma calibre 12, para você experimentar como é que vai ser. Tá, vou dar um tiro de pistola então, vamos lá. Então essa aqui é uma 12, essa é uma calibre 357, tá? Ela é maior que a 38, mais forte também, mais potente. Esse aqui é uma calibre, é uma arma Rossi, e o modelo dela é muito conhecido, que é a Puma, né? A Puma porque ela vinha com esse tigrezinho, Essa insígnia. esse Puma aqui, né? Nela, que é o nosso animal da nossa família. serve para colocar uma alça? Isso daqui é um varelho, tá? É para você carregar ela pendurada. Então, os fazendeiros que vão para a fazenda, né, com seus cavalos, eles usam o que a gente chama de bandoleira, que é preso aqui. E quando eles estão cavalgando, eles jogam essa arma para trás. Eu posiciono ela assim, entro aqui, e essa é a posição de pistola. Ok? Bora lá?
O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bem, agora o ponto de vista comprometido aqui na Assembleia, a gente vai falar vamos dar continuidade no nosso programa com o Marcos Polon, um advogado que tem dedicado grande parte aí do seu tempo e grandes esforços para ampliar o acesso às armas. Tem um canal no YouTube já com quase 10 mil inscritos, né, Marcos? Isso. E a gente vai tentar entender aí como que foi a evolução e o retrocesso desses decretos, uma ordem cronológica, e também saber quais são as pautas do dia a respeito da posse e do porte de arma que estão tomando conta do Congresso Nacional. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Paulo. É uma grande satisfação poder estar aqui. Obrigado pelo espaço. Muito parabéns para vocês pela coragem, porque é um tema muito polêmico. O pessoal evita falar sobre porte e posse de armas de fogo, parece que é um assunto proibido. Então, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento ao espaço que você nos disponibiliza para tratar de um tema tão importante, principalmente porque envolve temas correlatos à atividade econômica primordial do nosso Estado, que é o agronegócio, nós vamos falar disso também, e por ter a coragem de enfrentar isso aí, não tratar isso como uma pauta tabu, e a gente poder desmistificar um pouco o mundo do tiro e como é que funciona a regulamentação de porte e posse de armas no nosso país. Então, o mote do nosso programa é onde o direito encontra a política, né? Como esse assunto, apesar de ser polêmico, ele está sendo discutido em âmbito nacional, nada mais justo que a gente trazer essa discussão para cá. Antes de começar, eu queria saber como que começou o seu interesse por tiro, por armas, como que isso entrou na sua vida? Bom, Paulo, eu fui criado num tempo, tá? Eu sou natural de Dourados, do interior aqui do estado. Melhor terra desse estado. E eu concordo com você. Eu fui criado num tempo onde praticamente todas as pessoas da minha região portavam armas de fogo. Meu pai portava arma, os conhecidos portavam armas, a caça era uma atividade comum, ter armas de fogo era uma atividade comum. E nem por isso Dourados era um faroeste a céu aberto. As pessoas tinham mais liberdade, eu aprendi a atirar cedo e sempre convivi com isso. A gente via na prática que o maior combate ao acidente com arma, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal fala muito, é perigoso com as crianças, tem que ter cofre. Muito mais importante que o cofre era o conhecimento, então a gente foi apresentado para esse mundo muito cedo. E quando aconteceu as campanhas de desarmamento, como começou a ficar mais pesado isso aí, em meados de 2003, por exemplo, até 2005, eu tinha acabado de concluir minha faculdade de Direito. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho como advogado e já interessado pela pauta pró-armas, eu comecei a ver que o nosso país caminhava a passos largos para uma legislação extremamente restritiva, uma situação extremamente gravosa às liberdades individuais. E como acadêmico de Direito, recém-formado em Direito, na verdade, eu formei em meados de 2003, não tinha como não juntar os dois mundos, começar a estudar a legislação, as políticas, e é interessante a pauta de vocês, onde o direito encontra a política, e não tem nenhuma uma pauta que envolva mais as questões jurídicas e políticas convergendo-se entre si, para tratar desse tema. Eu agradeço mais uma vez o tema, e foi assim que eu comecei. Desde lá, eu vim aprimorando esse estudo. Quer dizer, você pegou uma época complicada aí para ser recém-formado em Direito, porque em 2005 veio o Estatuto, o referendo... Veio o referendo do Estatuto de Desarmamento. Como que ficou essa situação nessa época? Hoje, eu imagino que há uma esperança de que, para quem é pró-arma, isso seja um cenário muito mais saudável, né? Mas foram longos anos aí encarando esse referendo que não foi cumprido. Explica melhor para a gente essa situação. Então, o que aconteceu na época, né? O tema veio muito em voga porque, por conta do referendo, tinha propaganda na televisão. Naquela época a gente já via o destaque do Benê, que é um gigante, Benê Barbosa, um gigante nesse tema. Hoje, com certeza, no Brasil é a maior referência, uma das maiores referências do mundo no tema. E ele lutou bravamente pela campanha que evitava que se proibisse totalmente a comercialização de armas no Brasil. O que aconteceu? Criaram a lei que regulamentava posse e porte de armas,
que é o chamado, apelidou-se de Estatuto de Desarmamento, no auge do mensalão. Quer dizer, pelo nome a gente já via qual que era a posição de quem fez. Isso é o mais interessante, o nome não está na lei, ele foi apelidado de Estatuto de Desarmamento. E dentre os artigos do Estatuto tinha um que proibia a comercialização de armas em todo o território nacional. Só que este artigo específico estava condicionado a um referendo, ele tinha que ser referendado. E aí, mais de 60% da população votou contra, nenhum presidente conseguiu essa votação até hoje. Então, a população votou contra, capitaneados por uma campanha pelo BNE, e foi quando a gente se envolveu. E o que a gente viu de 2005 para cá? Que a população brasileira se manifestou maciçamente favorável ao direito de possuir e portar armas de fogo, e o Estado, ao contrário, vem cada vez mais impondo medidas restritivas e tornando cada vez mais difícil. Eu posso te dar um exemplo. Desde daquela época, vários projetos de lei vêm tentando flexibilizar ou revisar o Estatuto de Desarmamento e nenhum vai para frente. Por que você atribui isso? O que acontece? Existe, além de um lobby muito forte de organizações internacionais que, através de ONGs criadas aqui no Brasil, inventam inúmeras mentiras sobre posse e porte de armas, que são muito bem rebatidas naquele livro do Bené, um best-seller, Mentiram para mim sobre o desarmamento. E, além disso, a grande imprensa tem veiculado essas mentiras, alimentado essas mentiras, e existe, no cenário legislativo atual, uma cultura desarmamentista que impregnou os legisladores, e eles não se importam, no mínimo que seja, com a vontade popular, que é, segundo a Constituição, o maior poder que existe, todo poder emana do povo. Então, a gente vê nesse cenário que essas medidas de revisão do Estatuto de Desarmamento são sempre barradas por essa política desarmamentista. Isso tem muito mais a ver com liberdade do que com armas de fogo. Mas isso mudou esse ano com a entrada de um novo governo federal que chegou com uma promessa, inclusive, de reformular tudo isso, né? Vamos tentar entender quais foram os primeiros atos, esses primeiros decretos muito divulgados à época, ali no começo do ano, e posteriormente foram derrubados, implementados outros concretos. Essa cronologia está muito difícil de entender. Bom, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito como a principal bandeira a revisão do Estatuto de Desarmamento. Exato. Ele falava que, se dependesse dele, produtor rural ia ter fuzil 762, o cidadão de bem ia poder possuir e portar armas de fogo. Ele se comprometeu. Só que quando ele ganhou, tomou posse, a gente viu um cenário completamente diferente. O primeiro decreto que ele traz, ali em meados de janeiro, que visava revisar algumas atrocidades que foram cometidas em governos anteriores. Vou dar um exemplo para você. Para você comprar uma arma, você tem que adimplir inúmeros requisitos, certo? Tanto objetivos como discricionários. Exatamente. A gente estava falando ontem com a Mara, ela falou sobre isso bastante, que, na verdade, ao cabo, cabe à autoridade da Polícia Federal. Se ela quiser. Se ela quiser. Se não foi com a tua cara, você está lascado. Exatamente. Se ele acordou mal-humorado, você está lascado. Então, o que acontece? Você tem que fazer o exame psicológico, o exame técnico, né, o prático, se você sabe e conhece o equipamento, sabe atirar. Você tem que demonstrar que você nunca teve nada, encanto nenhum de crime, levantar todas as certidões, tudo quanto é justiça, demonstrar que você tem emprego, demonstrar que você tem ocupação lícita, residência fixa, tudo isso e tal. E aí você tem que fazer uma declaração de efetiva necessidade. Isso para posse. Só declarar que tem efetiva necessidade. Isso é o que vale hoje? O que já valia desde 2003 com o Estatuto de Desarmamento. Então você faz a declaração de efetiva necessidade e, por um total absurdo, não tem como explicar, os agentes da Polícia Federal, os delegados, diziam que você tinha que comprovar a efetiva necessidade. Isso era impossível você comprovar a efetiva necessidade, o que tornava o ato absolutamente discricionário. Não existia nenhuma indicação jurisprudencial a respeito disso? Nada, virou uma balbúrdia esse cenário. E aí o presidente vem para tentar resolver isso aí, que é um critério objetivo. Nos estados em que tiver um certo número, um índice de homicídios, que é acima do considerado razoável pelas organizações internacionais, eu acredito que é 10 a cada 100 mil habitantes. E isso é o Brasil inteiro. Todo o país é superior a isso aí. Então, o que acontece? Com esse decreto, ele veio tentar cortar essa impossibilidade de você adquirir com base nessa declaração. Só que, pela lei, é só uma declaração, você não tinha que provar. Então, esse decreto, na verdade, ele não tinha uma utilidade muito grande, porque ele mexia em algo um direito que você já tinha. E mais do que isso, ele impôs para quem quisesse adquirir uma arma de fogo a obrigação de comprar um cofre.
E ele ficou conhecido entre o pessoal pró-armas como decreto do cofre, porque a única mudança real que ele fez foi obrigar você a comprar um cofre. E uma mudança onerosa, por sinal, Exatamente. né? Ele vem declarar um direito que você já tem, que era só declarar a efetiva necessidade, porque ele cria esse critério objetivo dos índices de homicídio, e aí obriga você a comprar um cofre. Ficou conhecido como decreto do cofre. Foi duramente criticado nas redes sociais, todos os especialistas se manifestaram, a insatisfação foi geral, e aí o pessoal começou a cobrar muito. O que aconteceu? Em meados de junho, por aí, começaram a surgir decretos para revisar tudo isso aí. E o primeiro decreto criava um rol de várias categorias que podiam ter acesso à arma de fogo. Por que criava esse rol? Isso é importante frisar. Porque o presidente Lula já tinha feito isso, ele já tinha, em alguns casos, até por instrução normativa da Polícia Federal, por orientação, determinados cargos, ele dizia que presumia necessidade, justamente para suprir o problema do porte. E aí a gente volta numa outra questão. O porte tem um problema muito grave no Brasil. Além de todos os requisitos da posse que eu já falei para você, você tem que provar efetiva necessidade ou que você tem profissão de risco. A efetiva necessidade é porque você sofre algum perigo iminente atual, ou sua profissão de risco. Qual que é o problema? Isso é absolutamente discricionário. É impossível você demonstrar que tem efetiva necessidade e é impossível você demonstrar cabalmente que exerce uma profissão de risco. Além de tudo isso, mesmo que você tenha sorte de conseguir o porte, só para você emitir o documento é cobrado aproximadamente R$ 1.500 só para emitir o documento. Então é oneroso. Não tem justificativa, não tem justificativa. É simplesmente para tornar mais difícil inviabilizar o porte de arma de fogo. Aí voltando para o decreto, que eu só fiz um adendo para o problema do porte. O presidente fez um decreto dizendo quais eram as categorias que presumivelmente estariam dentro desse quadro. Então ele colocou lá advogado público no primeiro decreto, jornalista que cobrisse reportagem policial, pessoal que transporta, os caminhoneiros, o vigilante e várias categorias. Esse decreto, então, veio no sentido de indicar que eles teriam esse porte mais facilitado. Exatamente, que uma vez analisado todos os requisitos objetivos, se você se deparasse com alguma das pessoas desse decreto, você presumiria que ele teria essa necessidade, então concederia esse porte. Certo. Aí o que aconteceu? Veio com alguns erros de redação, então ele publica mais um corrigindo tudo isso aí. Aí ele corrige, coloca que não só advogados que exercem função pública, estava no primeiro, mas todos os advogados, corrige essa estrutura, e aproximadamente 20 categorias estavam delineadas lá. E aí o que aconteceu? Houve um movimento dos desarmamentistas do Senado para derrubar esse decreto. Então fizeram uma iniciativa. Ele foi questionado onde? No STF? Não, ele foi questionado no STF por alguns partidos armamentistas, mas lá não chegou nem a ser analisado. E foi feita uma ação legislativa dentro do Senado para derrubar o decreto presidencial. Entendi. Alegando supostamente que esse decreto seria inconstitucional. Só que não havia nada de inconstitucional nesse decreto. O decreto era absolutamente regulamentar. Ele regulamentava alguns pontos da lei. Por quê? Isso é interessante. Quando o presidente faz um decreto, ele não pode... cumprir a sua função, que é exatamente a de regulamentar uma lei. Exatamente. E nesse decreto ele só regulamentava o tal do Estatuto de Desarmamento, não criava direito. Ele regulamentava o que estava ali. Então, criou-se essa publicidade, tanto que você perguntava para os parlamentares o que você está dizendo que é inconstitucional. Ninguém fala, é o decreto. Mas qual parte do decreto? Todo o decreto. Como assim todo o decreto? Porque tem parte do decreto que só define o que é arma, o que é isso, o que é aquilo. E aí, ele, além de criar essas questões do porte, ele especificava, fazia alguns conceitos e trabalhava com outro ponto importante, que era os calibres. Ele dizia que os calibres até 1.620 joules de energia, na saída de cano, passavam a ser calibres permitidos. Vamos explicar para o telespectador, até 1.600 joules, quais armas estão contempladas nessa categoria? Depende muito da plataforma de teste. O que acontece? Se você atira de um cano curto, a quantidade de energia é menor de um cano longo. Então, você utilizando uma plataforma de teste, dependendo de qual for, você vai ter calibres diferentes. Por isso que é muito mais interessante calibres permitidos e restritos em joules e não em calibres especificamente. Mas, em linhas gerais, você pode entender quais são os calibres permitidos hoje, dentro dessas energias. Das armas como revólver, pistola, carabina e fuzil, fuzil é qualquer arma
de tiro de alma raiada que tenha mais de um comprimento determinado, tá? Não é a R15. Também a gente pode falar sobre isso. O que acontece? Eles podem ser utilizados ordinariamente, a gente pode dizer que são os conhecidos 22, 32, 38, e o que vem de diferente? O 357, tá? Que é um calibre que chega perto disso aí, mas não atinge 1.620 joules. Aí, nas armas curtas, revólver, pistola, também você vai poder ter de novo o 357, que era calibre restrito, e a .40 e a 9mm. Em linhas gerais, são esses os calibres. São as armas já mais conhecidas, isso, assim, do grande público. E do público leigo também. Exatamente. A gente não tinha acesso ao 357, nem a .40, nem a 9mm. Hoje existe essa possibilidade. Isso veio com esse primeiro decreto? Veio com o primeiro decreto junto com as categorias de porte. Agora deixa eu perguntar, como que esse movimento teve... Qual foi o desfecho que esse movimento teve? Esse decreto acabou sendo derrubado e qual veio em seguida? Derrubaram o decreto no Senado, ele teria que ser votado na Câmara. Antes de ser votado na Câmara, o presidente fez um acordo com o Legislativo e desistiu do decreto. Então, o próprio presidente retirou esse decreto, certo? Retirado o decreto, o presidente publicou outros 3, com o texto similar, quase a mesma coisa, dividido em 3. Mas aí teve uma estratégia de cada um abordar um tema específico, não era um decreto amplo. Isso, em tese, um seria para o CAC, outro seria CAC, que é caçador, atirador e colecionador, outro seria para o cidadão comum, que vai se reger pelo SINARM, enquanto o CAC é pelo SIGMA do Exército, SINARM da Polícia Federal, e um outro com questões gerais de aquisição, algo mais ou menos assim. Mais burocrático. Só que o que aconteceu? Como esses 3 praticamente repetiam o conteúdo do que foi derrubado no Senado, ele publicou outros 3, trazendo aí outros 2, trazendo algumas restrições, e depois outros tantos na seguida, fazendo correções de texto, porque o texto estava errado. E nesses outros, aí o que ficou de tudo isso? Todas as categorias que tinham porte caíram, ninguém tinha porte mais. Reconheceu... O porte caiu para todo mundo? Para todo mundo. Aquele porte do decreto caiu para todo mundo. Ele pegou uma determinação que estava na portaria 58 do COLOG, né, do Exército, que falava que o atirador esportivo pode, do seu endereço até o clube, andar com uma arma pronto uso, que é o chamado porte de trânsito. Ele tirou o que antes existia na portaria, agora está num decreto, e manteve os calibres. Com isso, qual era a contrapartida? Que a Câmara dos Deputados votasse um projeto de lei, o 3723, que viria regulamentar essas situações. E aí o que aconteceu? Ficou só os calibres, ficaram esse porte de trânsito do atirador, e para os calibres, justamente para não gerar essa confusão de plataforma curta, longa, ele falou que o Exército teria o período de 60 dias, se eu não estou enganado, para dizer nominalmente quais são. E aí tem uma lista enorme do Exército com todos os calibres que estão dentro desses 1.620 joules. E aí começamos a novela do 3723, que é um capítulo à parte. A gente volta já para discutir sobre esse projeto de lei que tem pegado fogo no Congresso Nacional. A gente pode dizer assim, nosso convidado dessa segunda parte do ponto de vista é o Marcos Polon, advogado e youtuber pro armas. Fique de olho, a gente volta daqui a pouco. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito bem, voltando com o ponto de vista, a segunda parte do nosso bate-papo com o advogado Marcos Polon, que tem defendido a ampliação da legalização do posse e também do porte de armas no Brasil por meio das redes sociais. A gente tinha prometido falar sobre um projeto de lei que está tomando
grande repercussão no Congresso Nacional. Qual que é esse projeto? É o 3723. 3723. Fala um pouco sobre esse projeto de lei, por que ele é tão Polêmico. danoso, polêmico para quem defende a posse e o porte de arma no Brasil. Na origem não foi. O que aconteceu? Quando derrubaram os decretos, teve toda uma comoção social contra essa atividade desarmamentista do Legislativo. Então, principalmente os produtores rurais começaram a pressionar muito e aí eles se comprometeram em resolver o problema do produtor rural. E, por outro lado, o governo, em negociação com o Legislativo, conseguiu o compromisso de que ele, baixando esses decretos e voltando ao status quo, todo mundo sem porte, igual eu tinha comentado com você. A estaca zero. A estaca zero. Eles iriam votar esses temas. Então, o Executivo mandou um projeto de lei com urgência constitucional para a Câmara dos Deputados. Foi numerado 3723. Paralelamente a isso, o Senado votou o que eles chamam de porte estendido rural. Depois a Câmara aprovou e aí alardearam que foi promulgado o porte rural. É importante falar sobre isso, porque a atividade rural é a matriz do nosso Estado. Exatamente. Então, o que acontece? Eles vendem a imagem que deram um direito ao produtor rural, que é de você poder andar com a sua arma de fogo de posse, sem porte, posse, em toda a extensão de sua propriedade. Só que isso já estava no caput do artigo 5º do Estatuto do Desarmamento. Não é um direito novo. Igual o decreto do cofre, o porte rural foi uma falácia, ele não existiu, não teve direito dado nenhum ali. O que existia eram algumas decisões abusivas, decisões incorretas, ilegais, que diziam que o produtor rural não pode circular dentro da sua propriedade. Restringia essa posse para a sede da fazenda. Mas pela lei, pelo texto da lei, você podia desde o começo andar em toda a sua propriedade. E aí mudaram uma lei para te dar um direito que você já tinha. Em resumo, foi esse o pós-rural. Então, isso não satisfez os produtores rurais que precisam do porte efetivamente, justamente para ir da cidade para a sua casa, que é onde está o risco. Nas vicinais, é onde tem É onde eles mais precisam das armas. Exatamente, tem atoleiro, não tem asfalto, a gente sabe como é que funciona isso aí. Bom, esse foi um dos capítulos, e o outro foi o 3723. O presidente, antes das férias do recesso do meio do ano, mandou esse projeto com um texto enxuto, falando que, trazendo uma anistia para as armas sem registro com origem lícita, resolvendo uma outra coisa do porte, poucos artigos, um projeto enxuto e com urgência constitucional. O que a urgência constitucional faz? Ela não permite que você altere todo o corpo do texto, apresente um relatório alternativo, vamos dizer assim. São apresentadas emendas em algum prazo, algumas outras emendas durante a votação, mas você pegar o texto e fazer todo um substitutivo, por ter urgência constitucional, não pode. E aí o que aconteceu? Quando voltou do recesso, teve uma sessão do Congresso Nacional, as duas casas junto. Sim. E alguém do governo, a gente suspeita que sejam algumas antigas lideranças, não vou nominar aqui para não ser deselegante, mas se você quiser saber quem são, vai no meu canal do YouTube. Se eu fosse você, eu já teria me inscrito. Lá é Marcos Polon. Isso, você coloca Marcos Polon, mas se você não encontrar, você coloca Fuzil da Globo, que é o único, tem um vídeo meio cômico lá sobre o fuzil da Globo. Então, como é um vídeo um pouco engraçado, é fácil de achar o canal. Você põe Fuzil da Globo, é o único vídeo que tem lá, mas depois vocês assistam os outros vídeos sobre essas questões legislativas mais complexas. Principalmente esse projeto de lei 3723 está sendo discutido em tempo real no canal do Marcos. Vale a pena conferir. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Veio do recesso, alguém de forma mal intencionada falou para o presidente, tira a urgência constitucional porque o seu PL está trancando a pauta para votar emenda constitucional, está trancando a pauta para votar medida provisória. Só que não tranca a pauta para medida provisória, e mais que isso, faltavam algumas sessões para trancar essa pauta. Então, induzido a erro, com uma orientação criminosa, não vou dizer criminosa, mas uma orientação mal intencionada, de uma pessoa que queria derrubar o projeto de lei, que estava infiltrada no governo, foi orientado o presidente a tirar a urgência constitucional. Ele tirou a urgência constitucional. E o que resultou disso? Foi nomeado um relator novo, o deputado Alexandre Leite. E o deputado Alexandre Leite apresentou um substitutivo, onde ele fala que aprimora esse texto. Então ele pega aquele texto enxuto com urgência constitucional e faz um texto enorme, criando novos crimes, equiparando a terrorismo, fazendo um monte de coisa e várias vezes cedendo a negociações com os desarmamentistas. Mas até aí o texto não estava muito ruim, estava regularmente aceitável. O grande problema é que, perdendo a urgência constitucional, você passa a ter só a urgência regimental, se eles quiserem. Foi dada a urgência regimental, só que urgência regimental em nada é a mesma coisa.
vota quando eles querem. Então falavam, terça que vem pauta, isso desde agosto. Ele não tem mais um time-lapse ali para ser Ele votado. Ele não tranca a pauta mais. Então, terça que vem vota, desde agosto, terça que vem vota, terça que vem vota, terça que vem vota. E o pessoal começou a cobrar nas redes sociais. Aí todos os influenciadores digitais pró-armas, incluindo o Benê, que é muito mais que um influenciador digital, é uma grande referência no tema, publicou um livro muito bom. Fabrício Rebelo, que é um jurista que é antigo, que trata do tema, o Tiago, do Diário do Atirador, os grandes canais do YouTube, a gente se juntou num grupo do WhatsApp e começamos a organizar a mobilização. E cobrar dos parlamentares que pautassem e votassem favoravelmente ao PL. Isso Do jeito que ele se encontrava. Mesmo com esse texto, com substitutivo, mesmo esse texto que não era bom, mas a gente falou dos males o menor, ele está ruim, mas não está péssimo. Pelo menos a gente sai dessa estaca zero. Exatamente, caminha um milímetrozinho. E aí a gente cobrava o próprio relator e ele falava, minha parte eu já fiz. Eu apresentei o texto, agora é com vocês. A mobilização é com vocês. E o que aconteceu? A gente começou a perceber que os desarmamentistas, capitaneados pelo Marcelo Freixo, pelo Molon, começaram a organizar o Centrão, cooptar o Centrão para fazer um outro texto, apresentado junto com esse texto do PL, que várias vezes tinha texto secreto, a gente não sabia direito o conteúdo, não publicavam, uma coisa bem complicada. E sempre nas audiências públicas e reuniões, quando o relator era indagado, falou, nós achamos que o porte do atirador esportivo tem que ser mais restrito. Aí ele falava, tudo bem, vamos negociar, vamos aumentar para 5 anos de atirador, depois de 5 anos você como registrado como atirador, você vai poder ter porte. Isso aí começou a preocupar a gente. E nós percebemos nos bastidores que todo mundo tem contatos em Brasília, que a esquerda tinha cooptado esse projeto de lei e ele passou a não ser ruim mais, passou a ser péssimo. Passou-se a cogitar a possibilidade da esquerda... Quais foram essas alterações que tornaram ele péssimo? Com medidas como restringir os calibres de 1.620 joules para aproximadamente 540 joules. Aí está fora 9mm, está fora... Nenhuma arma se encaixaria. Exatamente, volta com o 380, que é anêmico. Talvez, dependendo da plataforma de teste, dá a 9, mas isso é questionável. Mais do que isso, falam em inutilizar as armas de coleção, falam em proibir a atividade de recarga, e o tiro esportivo, se você não usar a recarga, é inviável, você não consegue praticar o tiro esportivo, e várias outras restrições tornaram péssimo isso aí. Então, o próprio governo parou de apoiar o PL 3723, no primeiro ato do Eduardo Bolsonaro, como líder do PSL, na reunião de líderes, foi não apoiar, pautar esse PL, e aí todos esses influenciadores fomos para as redes e nos manifestamos a retirada de apoio. Logo depois que a gente retirou o apoio, o deputado relator Alexandre Leite fez 2 manifestações duras, tanto na CCJ quanto no plenário, bem enérgico, dizendo que tinha que provar e tal, defendendo. Um projeto que estava contaminado. Contaminado. Aí eu fiz um vídeo meu, dizendo que ele estava atrasado, a gente estava esperando essa postura dele desde agosto, ele dizia que a parte dele já tinha sido desempenhada. E aí ele fez um outro vídeo aí atacando todos os militantes pró-armas, vamos chamar assim. Foi um vídeo que não foi muito legal, vamos falar só isso. Até o próprio Benê entrou no embate com ele nas redes sociais. E para resumir, a categoria dos atiradores e das pessoas pró-armas começaram a não apoiar. Tanto que ele fez uma enquete no próprio perfil dele, se você era a favor ou contra o PL 3723, e mais de 60% das pessoas votaram contra. Ou seja, a gente vê hoje um risco muito grande porque nós não temos uma base pró-armas coesa. Esse é justamente o motivo porque a gente quer que não vá. Esse ano já foi, esse ano não dá mais. Não tem cenário para você poder desenvolver uma pauta pró-armas efetiva. Tem que ser feito um trabalho de formiguinha, do zero, com projetos de lei enxutos, que não dê margem a que você fique colocando jabuti no texto, outras coisas que dificultam a compreensão, facilitam armadilhas. Então, nesse ínterim, depois que eu publiquei esses vídeos, o presidente da Frente Parlamentar Pró-Armas ligou para mim, ligou para o Fabrício Rebelo e falou, vocês não podem colaborar com um plano B? E aí, hoje, nós estamos combinados, né, de redigir algo mais enxuto, mais adequado a essas realidades, sem tanta brecha para essas polêmicas. Algo mais técnico. Algo mais técnico. A ideia é essa. Tirar esse caráter de discricionariedade. Isso a proposta nossa, no geral, são 3 temas muito específicos. O primeiro,
que o CAC, o atirador esportivo, tem o porte irrestrito. CAC significa colecionador, atirador e caçador. Ele tem o porte, por quê? Porque toda pessoa que está nessa situação, ela tem várias armas em casa, então ela tem que proteger o acervo, ela não pode sair desarmada. Então, hoje já existe esse direito. Ele está, salvo engano, no inciso 9º do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento. Eu posso ter errado o inciso, mas está por ali. Certo. Só que ele está dependendo de regulamentação. Fazendo uma regulamentação por decreto resolve, só que a gente quer estabelecer isso em lei. Então, juiz, promotor, várias categorias que estão lá nos incisos, como detentor de porte de armas, por fazer parte daquela categoria, a gente quer que o CAC esteja lá também. Porte e geral. Esse é o primeiro ponto, a inclusão do CAC para o porte. Exatamente, porte para o CAC. Segundo. Curto. Segundo ponto, que o cidadão que queira ter acesso ao porte de arma de fogo seja submetido a requisitos objetivos. Ah, você vai ter que dançar tango na lua, você vai ter que juntar 1000 conchinhas do mar. Não interessa qual vai ser, você vai ter que pintar o cabelo de roxo. Tudo bem, nós vamos pintar o cabelo de roxo. Mas enfim, não interessa o critério. O que se cria um critério objetivo? É simples. Não que você prove que você tem a necessidade de não sei o que e tal. Coisa que se você judicializar, vão dizer, mas você não provou, mas como se prova? A grande pergunta própria decisão judicial também é uma decisão discricionária. Exatamente. E para finalizar, qual é o terceiro ponto? Anistia das armas sem registro. Por quê? Porque quando mudou o Estatuto de Desarmamento, muitas pessoas tinham armas registradas na Polícia Civil, em outros meios de registro. De acordo com a legislação vigente à época. Isso. E aí não registraram no Estatuto de Desarmamento, com a lei nova, né? E essas armas hoje estão em caráter irregular. De acordo com a lei, hoje elas devem ser inutilizadas. Elas são ilegais, devem ser apreendidas, inutilizadas e quem for pego responde por posse ilegal de arma de fogo. Perfeito. Marcos, agora para finalizar aqui a nossa conversa, levando em consideração essa hipótese de que esses 3 pontos sejam aprovados a partir de 2020, né? Esse ano você já falou que está quase perdido. A nova regra passa a entrar em vigor. O que eu vou precisar, cidadão comum, civil, para adquirir uma arma? Assisti o programa, ou como no meu caso ontem, fui lá atirar com a Mara, tomei gosto pela coisa e resolvi atirar uma arma. Quais armas eu vou estar apto a ter e o que eu vou precisar fazer? O mais eficaz, para a gente não fazer previsão do que pode acontecer, o que vai vir a acontecer, é mais importante a gente falar para o telespectador o que ele tem acesso hoje, o que ele precisa fazer hoje, certo? Porque não tem como prever o que vai acontecer. Então vamos lá, de acordo com a lei de hoje. É muito importante que você se interesse em aprender a manusear uma arma de fogo. Procura um stand, procura um despachante, vai atirar, vai conhecer a arma para saber qual que você quer, qual que atende a sua necessidade. Sabendo disso, você vai precisar pedir todas as certidões de antecedentes criminais, todas as certidões do fóruns e por aí vai, da Justiça... Certidão negativa, né? Certidão negativa, da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Você vai precisar da declaração de ocupação lícita, residência fixa, um exame psicológico com um psicólogo credenciado na Polícia Federal, um exame prático de tiro, e aí você vai fazer uma declaração simples no site da Polícia Federal mesmo, preencher um formulário lá, dizendo, tenho necessidade de adquirir uma arma de fogo para a proteção da minha família e do meu patrimônio. Ponto. Simples assim. E aí você vai a isso para aquisição. Para o porte é quase a mesma coisa, a dificuldade é você provar a efetiva necessidade ou atividade de risco. A grande questão, e eu falo a importância de você se interessar por isso, ir atirar, tentar comprar uma arma, se inteirar disso aí, porque quando você fala de armas de fogo, o último ponto que tem que ser abordado é armas de fogo. Existe um arcabouço muito mais importante em volta disso aí, que tem que ser levado em consideração. A arma de fogo é só a ponta do novelo. Para você falar em direito, a posse e porte de arma de fogo, nós estamos tratando do direito mais essencial do ser humano, que é o direito à vida e à liberdade. Por quê? A Constituição assegura para você um direito à vida. Só que você não tem a efetividade desse direito se não tiver direito à legítima defesa. E você não tem direito à legítima defesa se você não tiver direito efetivo a ter garantir essa legítima defesa. Isso. É a mesma coisa que eu falar, você pode matar um leão. Eu jogo você na savana de short, mato o leão, de bermuda. Não, você tem que ter meios efetivos assegurados pela lei, o acesso a esses meios, para garantir essa legítima defesa. Então a gente vê aí um direito fundamental à vida, protegido pelo direito fundamental à legítima defesa, com direito a meios aptos de exercer legítima defesa, para que esse direito possa ocorrer no prisma horizontal.
que isso quer dizer? Que em relação às outras pessoas que possam vir a querer atacar esse meu direito, eu posso me defender no aspecto horizontal. Então a gente vê a eficácia horizontal do direito fundamental à vida, à legítima defesa e o acesso aos meios aptos a essa legítima defesa. E o outro direito fundamental que eu falei para você, a liberdade. E aí nós vemos... Tão importante quanto? Exatamente, ou mais. Porque talvez seja muito pior permanecer vivo cativo do que lutar até a morte pela liberdade. E isso é um aspecto muito interessante. Aí nós podemos observar o direito fundamental à liberdade em sua eficácia vertical. E quem que pode tolher sua liberdade legitimamente hoje no nosso sistema? Apenas o Estado. O Estado. E aí, por isso que nos Estados Unidos, a segunda emenda é para que você tenha o livre acesso a armas de fogo, para que se o Estado se mostre totalitário, você tenha meios de se defender, não só dos agressores que estão ao seu redor, mas do eventual Estado totalitário. Por isso, quando a gente fala de armas de fogo, nós não falamos sobre arma de fogo, nós falamos sobre direito à vida e direito à liberdade. Inclusive, muito mais importante que você tem que saber do que essa salada legislativa, toda essa bagunça que está acontecendo, inclusive hoje, dia 25 de outubro, o Exército, que regulamenta a atividade de atirador, publicou uma portaria 125, que proíbe que o atirador esportivo adquira calibres restritos. Eu vou repetir para você. Proíbe que o atirador esportivo adquira calibres restritos. Pelo decreto vigente hoje, o atirador esportivo pode comprar 30 armas de calibre restrito. Por quê? Tem várias atividades esportivas que demandam calibre restrito. Por exemplo, silhueta metálica, que você tem tiros com mais de 200 metros, você precisa de um calibre mais forte. Para caça, que é a atividade do caçador, os calibres têm que começar acima do 357. Você tentar matar um javali com 357 é inviável. A munição para na couraça, no couro, não transpassa. Então você precisa de um 308. Você considera que essa portaria do Exército é reflexo dessa paralisação desse projeto de lei e também desse movimento legislativo que veio no sentido contrário à ampliação? Na verdade, é muito pior que isso. Existe uma aura, um movimento desarmamentista muito forte hoje no nosso país. Existe um movimento desarmamentista muito forte hoje no nosso país. E ele tem refletido em algumas decisões do próprio Exército que vão contra a política do próprio presidente. Então, por isso que eu falo, mais importante do que todo esse monte de legislação, é importante que você se intere sobre a importância do direito a possuir e portar armas de fogo. Procure comprar a sua arma, não para querer ser um justiceiro, nada, mas se você precisar, se alguém tentar invadir a sua casa, ou vamos supor, se acontecer no Brasil o que está acontecendo no Chile, que o pau está quebrando, você tem meios para se defender contra agressões à sua família. Sejam essas agressões venham de terceiros, criminosos, que é o que tem de monte no Brasil. Para você ter uma ideia, no Brasil morre mais brasileiro por ano do que morreu de soldado americano em toda a guerra do Vietnã. E aí você poder ter meios aptos para defender a sua vida, a vida da sua família e o seu patrimônio. São números que podem ser encarados como uma guerra civil perpétua, né? É com essa reflexão do nosso convidado, Marcos Polon, advogado douradense, mas que atua aqui em Campo Grande por meio das redes sociais na defesa da ampliação da posse de armas, que a gente encerra o ponto de vista. Hoje a gente discutiu tanto a posse como o porte de arma e quais movimentos legislativos têm sido travados para esse objetivo. O nosso programa, você já sabe, se você perdeu pelo canal 9 da NET, você pode assistir no YouTube e também nas outras redes sociais, os quais os endereços estão passando aqui embaixo da tela. O Coquinho, nosso editor, vai fazer esse trabalho para a gente. Nos vemos numa próxima. Até lá!